Bom dia, hoje são 28 de setembro de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vou aqui trazer neste vídeo o recado de um internauta chamado Samuel Mateus. Em meu vídeo com o título O Albert Brittan e sua ilusão religiosa, o Samuel Mateus fez ali alguns recadinhos. Nada de comentário na pura acepção da palavra, apenas recadinhos ali. Ele é cristão. E vou mostrar aqui mais uma aberração religiosa. O que o Samuel Mateus diz sobre terremotos é o que líderes religiosos cristãos, com maior ênfase, pastores evangélicos, pregam essas loucuras nas igrejas. E aí o Samuel Mateus é apenas aí um papagaio que repete a bobagem que escuta em igrejas evangélicas, mormente em igrejas cristãs, mormente em igrejas evangélicas. Vamos aqui ao quadro. Muito bem. Coloquei aqui como título A Volta de Jesus e os Terremotos. Muito bem. Com base no que diz aí um cristão, Samuel Mateus. Vamos aqui. Sigmund Freud. Sigmund Freud foi médico neurologista, né? Judeu e ateu. O próprio Sigmund Freud sabia que o judaísmo, aqui, a raiz aqui do cristianismo, judaísmo, que tudo aquilo não passava de lendas, mitologias. Freud sabia isso sem dúvida alguma. Pois bem, em seu livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão aqui a que Freud se refere é a religião, que é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Pois bem, neste livro aqui, do Freud, vou trazer mais uma passagem, que está aqui, na página 110, sobre religião. E vamos aqui depois fazer o comentário sobre as palavras do cristão Samuel Mateus. Muito bem. Sigmund Freud, na página 110 de seu livro, diz assim, sobre a religião, as ideias religiosas. A religião, ou seja, ela contém um sistema de ilusões, de desejo, com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na amência, uma confusão alucinatória radiante. Então veja aqui o que Sigmund Freud diz sobre a religião, que é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, e que as ilusões religiosas recusam a realidade, que as ilusões religiosas são tão cegas que não percebem a realidade, e que a ilusão religiosa leva o homem a um estado de amência, ou seja, de demência, equiparado à loucura, e que as ideias religiosas são uma confusão alucinatória radiante. Tudo que Freud diz aqui sobre o fenômeno religioso é a mais pura verdade. E estou aqui mostrando e fazendo uma comparação para que a coisa fique bem clara com afirmações aí religiosas. E veja que o que Freud diz aqui é a mais pura verdade. Para esclarecer essa afirmação certa de Freud, trouxe aqui dois comentários, dois recadinhos do cristão Samuel Mateus. Veja como o cristão Samuel Mateus vive uma ilusão religiosa, o cristianismo. E ele se recusa, o Samuel Mateus, a ver a realidade, como diz aqui o Freud. E que o Samuel Mateus, por ser um cristão, um homem religioso,
ele vive uma confusão alucinatória radiante. E é fácil a gente provar isso aqui. Vamos lá, de forma bem clara. O Samuel Mateus, em meu vídeo com o título Albert Britain e sua religião e sua ilusão religiosa, Samuel Mateus, entre várias coisas, escreve o que está aqui. Veja o que o cristão Samuel Mateus escreve. Ele diz assim: tá para acontecer um terremoto no Brasil. E em outra colocação ele diz: no Rio de Janeiro o mar vai se revoltar. E de São Paulo a ressaca foi só sinal. E o terremoto vai ser igual foi na Itália. Se o povo aqui brasileiro não se arrepender dos seus pecados. Veja aqui o que é capaz de fazer com o cérebro humano a religião, a ideia religiosa. Coloca o homem no estado de equiparado à amência, à demência, à loucura. Coloca o homem aqui recusando a aceitar a realidade que é tão clara, que é tão singela, que é tão pura. A ignorância aqui do Samuel Mateus, atribuindo o terremoto a um castigo divino, no caso aqui o Deus Javé, que é o Deus dos cristãos, ele aqui atribuindo o terremoto à ira de um Deus. Veja aqui o que a religião é capaz de fazer com o cérebro humano. E por que o Samuel Mateus escreve essa bobagem aqui? Porque essa bobagem foi colocada na cabeça dele pelo líder religioso. No caso aí, o padre, os cardeais católicos e também pastores evangélicos. Os católicos, os padres hoje, já não falam mais com ênfase sobre o que está aqui, porque eles sabem que isso aqui é pura fantasia. Só que os pastores evangélicos ainda pregam essa bobagem aqui para os fiéis. Muito bem, e vamos agora à Bíblia. O Samuel Mateus, se você perguntar a ele por que existe terremoto, ele vai dizer porque está na Bíblia. E o que está na Bíblia é a pura verdade. Veja o que a religião é capaz de fazer com o cérebro humano. Vamos à Bíblia, Novo Testamento. Mateus 24, versículo 7. Diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Muito bem. Essa expressão aqui, terremotos em vários lugares e fomes, são aqui sinais da vinda de Jesus, atribuído aqui a Jesus, esse texto. Pois bem, ora, Jesus nunca foi o Cristo e Jesus nunca vai voltar, e terremoto nada tem a ver com Jesus. Essa vinda do homem foi pregada para aquele tempo, o tempo ali de Jesus, que nada tinha a ver com Cristo. Essa vinda do homem era para aquele tempo, como eu já expliquei isso aqui em vários vídeos, né? Então aqui, nessa passagem bíblica, são vários sinais da vinda daquele homem, e que não, obviamente não veio, né? Jesus morreu, foi executado pelos romanos, e jamais voltou e jamais voltará. Tudo isso aqui era para aquele tempo. Naquele tempo havia uma profunda ignorância do homem. Aqui não havia ainda o que chamamos de ciência. Tudo isso aqui era uma forma de ignorância humana, o que está aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Ora, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Por que isso? Porque naquele tempo eles viviam em guerras. Você abre a Bíblia e vê ali povos em guerra, porque eles faziam uso da força. O que vigorava ali era o direito da força e não a força do direito, como nós temos hoje. Então, na época de Jesus,
as nações, as tribos ali, viviam em guerra. É por isso que está aqui. Hoje, nações não vivem em guerra. Você vê aí que hoje nações não vivem em guerra. Isso aqui era para aquele tempo, porque o povo vivia em constantes conflitos. A fome na época de Jesus era muito mais intensa que a fome de hoje. Isso aqui é pura ignorância que deve ser analisada no momento em que o escriba escrevia o que está aqui. Na época de Jesus, há 2000 anos, principalmente na terra da Bíblia, no Oriente Médio, a fome ali era extrema. Era muito mais intensa que a fome que nós vemos hoje, até mesmo no próprio Oriente Médio. Tudo isso aqui foi escrito para o seu tempo e não para hoje. Terremotos. Qualquer cientista sabe que terremotos na época de Jesus eram muito mais intensos que os terremotos de hoje. Muito mais intensos. Isso aqui é uma verdade científica, que terremotos aqui eram muito mais intensos. Até mesmo os furacões e os vulcões. Na época de Jesus, os vulcões eram muito mais intensos que os vulcões de hoje. Muito mais intensos. Tanto que existem inúmeros vulcões hoje inativos. Mas eles eram ativos na época de Jesus e em datas pretéritas. Então isso aqui que está na Bíblia, no Novo Testamento, de que é um sinal da vinda do homem, do Filho do homem, do mundo, o fim do mundo, essa loucura aqui é pregada aos fiéis, coitados, nas igrejas cristãs, pelos líderes religiosos. E os fiéis acreditam nessa bobagem. E o Samuel Mateus é um exemplo aqui. Veja que ele diz aqui que haverá um terremoto brevemente no Brasil, e muito mais intenso que na Itália. Veja a ignorância aqui do Samuel Mateus. Ora, terremoto nada tem a ver com deuses. No mundo antigo, como o homem era muito ignorante, quando acontecia um terremoto, um furacão, um vulcão, um maremoto, o homem ignorante pensava que eram os deuses que estavam com raiva do homem por causa de algum ato. Então, os deuses estavam se revoltando contra as pessoas e mandavam ali terremotos. Isso é uma ignorância sem fim. Terremoto nada tem a ver com deuses. Terremoto está relacionado à imperfeição do planeta Terra. A Terra não é um planeta perfeito. Daí os defeitos, daí as falhas. Os cientistas chamam esses defeitos em relação a terremotos de falhas geológicas. A Terra não é um mosaico contínuo. Tem várias rachaduras. Aqueles países, aquelas nações que têm ali seu território sobre duas falhas geológicas, sobre duas fendas geológicas, essas terras aí, essas nações, são passíveis de sofrer terremotos. E é o que acontece. Ou seja, o terremoto está relacionado a falhas geológicas e a posição de um território nessas falhas geológicas. Japão. Porque ocorrem frequentemente terremotos com escala altíssima no Japão? Porque o território japonês está assentado ali em falhas geológicas. E é por isso que terremotos ocorrem no Japão. Terremotos com escalas altíssimas. Porque terremotos ocorrem com facilidade também no Chile? Porque o território chileno está assentado
em uma falha geológica. É por isso que ocorrem terremotos lá altíssimos. A mesma coisa não podemos dizer em relação ao Brasil, em que aqui ocorrem tremores, mas são quase imperceptíveis. E por quê? É porque deuses adoram o Brasil e detestam o Japão? Detestam o Chile? Claro que não. Porque o Brasil, o território brasileiro, está assentado não em falhas geológicas. O Brasil está no centro de uma placa geológica, no centro, longe de sua rachadura. É por isso que terremotos no Brasil não causam grandes destruições e nem médias destruições. São quase imperceptíveis. É por isso, não há Deus algum que odeie o Japão, o povo japonês, que é um povo que tem uma cultura muito mais arraigada que a nossa, um povo trabalhador japonês, um povo com restrições ali educacionais seríssimas. Então esse povo japonês trabalhador não é odiado por Deus algum, principalmente por Jesus ou por Deus Javé, que manda terremotos para o Japão, destruidores, e não manda terremotos destruidores para o Brasil. Então terremotos nada tem a ver com deuses. Essa ignorância está aqui na Bíblia, porque a Bíblia é um livro antigo. O Novo Testamento, 2000 anos. O Velho Testamento, 4000 anos, 5000 anos. O povo aqui era portador de uma ignorância sem fim. Para eles, terremoto era o Deus que mandava, o Deus Javé, com raiva do povo. E só que, nos terremotos, como a gente vê por aí, as maiores vítimas são crianças, pessoas idosas, animais irracionais, a gente vê aí. A gente vê aí na Itália, não é? Ali os bombeiros resgatando uma criança que passou ali 3 dias debaixo das ruínas por causa de um terremoto. A criança saindo ali com muitos ferimentos. Imagine aí o Samuel Mateus dizendo que o Deus que ele adora, um Deus bom, manda terremoto para matar criancinhas. Veja que maldade, né? Veja a ignorância do Samuel Mateus. Ouve essa besteira na igreja dele, evangélica, e propaga essa bobagem na internet. Veja como o Sigmund Freud tinha razão, que a ideia religiosa, a religião, é uma ilusão e que leva o homem a um estado semelhante ao de amência, de demência, de loucura. Associar terremoto a deuses é uma loucura. E isso o Samuel Mateus e os cristãos fazem justamente por causa da crença religiosa. Portanto, aí um vídeo bem esclarecedor, mostrando que terremotos nada tem a ver com deuses. Terremotos nada tem a ver com as ações do homem. Se terremotos tivessem alguma coisa a ver com o comportamento de uma nação, o Brasil hoje não existiria no planeta Terra. Portanto, aí terremotos estão relacionados a falhas geológicas, a defeitos geológicos, porque a Terra não é perfeita. Muito obrigado.